E a gente segue falando sobre o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, que fez o país decretar estado de exceção e evidenciou a crise política. O primeiro turno das eleições está previsto para o dia 20 de agosto e a morte de Villavicencio deve impactar no resultado. Sobre esse assunto, conversamos agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Professor, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elisângela. Professor, queria que o senhor nos contextualizasse como é que a gente deve interpretar dentro do contexto da política equatoriana, com a qual, imagino, muitos de nós não temos tanto contato. Queria que o senhor nos contextualizasse dentro do momento político equatoriano a ocorrência desse crime. Todo tipo de violência política sempre é muito chocante e esse crime não foi diferente, né? Aconteceu a céu aberto, em um espaço com presença de populares depois de um comício, foi filmado, inclusive, por apoiadores do próprio candidato. Como a gente deve interpretar um crime bárbaro como esse dentro do contexto político do Equador, professor? Em qualquer contexto em que haja violência política, as instituições democráticas estão sob risco e passam a não funcionar. Porque se você pode eliminar um candidato usando da violência, você vai, claro, restringir as opções ali, neste caso específico, para o povo equatoriano escolher o melhor candidato. O Fernando Villavicencio, ele era um dos favoritos na corrida, não era o principal candidato, mas ele era uma alternativa dentro ali de um certo movimento progressista, um pouco de centro, um pouco de direita, com uma voz muito forte com relação à criminalidade. E isso deve ter tornado, o Villavicencio um alvo para todo esse movimento ligado ao narcotráfico, ao crime internacional, a vários processos criminosos que ocorriam, também ligados à corrupção e também ligados à corrupção do Estado, no sentido das compras públicas. O discurso do Villavicencio era muito forte com relação a isso. E aí, claro, uma opção muito clara foi extirpada com simplesmente ali aquele assassinato brutal, ele já dentro do carro, recebendo ali, sendo alvejado na cabeça. Então, isso cria um estado de terror. Outros candidatos que poderiam incorporar esse discurso mais, digamos, rigoroso, e ferrenho contra o crime não vão fazê-lo e talvez não venham fazê-lo nem nas próximas eleições. Então, processos de violência política, eles são processos deletérios, processos que eliminam qualquer possibilidade de democracia. Essa eleição já vai ser uma eleição comprometida. Lembrando aqui para os nossos espectadores que essas eleições são eleições antecipadas. Isso não tem sido muito destacado, mas essas eleições são eleições que usam pela primeira vez um mecanismo em que todos os candidatos, ou melhor, todos os políticos eleitos, precisam participar novamente de uma eleição, um mecanismo constitucional novo, E aí, claro, tem eleições legislativas e presidenciais. Essas eleições eram para acontecer só depois do ciclo de 2021 a 2025. Então, essas eleições estão sendo antecipadas em 2 anos, para tentar resolver uma crise política que o Equador vem enfrentando com muita especificidade já nos protestos de junho do ano passado, mas que não cessou até agora. E aí, essas eleições que vieram para resolver uma comoção política, como o presidente, o Guilherme Lasso, convocou ali em maio, elas não resolvem. Parece que há uma intensificação desse processo. E, professor, é importante falar até que o slogan que ele usava era falando de corrupção, do narcotráfico, que ele queria combater tudo isso. Ele já tinha dito também, o candidato, que estava sofrendo ameaças, que não usava colete à prova de balas. Ele, até mesmo no próprio comício, ele tinha dito isso. Como que fica agora, o impacto em relação à política lá no Equador? Porque o crime organizado, a gente percebe que tem uma força muito grande. Quando eles querem, eles fazem e tudo acontece. Lá o cartel é muito grande, assim como os mexicanos, o de Sinaloa e tudo mais. E como que fica, então, agora em relação a isso? Como o senhor mesmo disse, agora os candidatos vão se calar em relação ao crime organizado, não vão mais falar sobre o narcotráfico, porque a presença desses criminosos altamente perigosos é muito grande nessas regiões.
O país acaba perdendo a sua posição internacional com relação a um país que existe em ordem jurídica, ordem humanitária, é um país que não tem terrorismo político, ou seja, esse papel acabou de desaparecer, né? Ou seja, ele não vai ser mais reconhecido pelos pares como um país estável do ponto de vista das instituições políticas. E, claro, isso tem um impacto enorme. Primeiro, porque alguns candidatos e mesmo os próximos governantes, inclusive o atual, tendem a procurar apoio de alguns países para tentar frear esse movimento em que o Equador aparentemente caminha para se tornar um narco-estado. E, é claro, só existe uma alternativa, que é imitar a Colômbia. A Colômbia tenta lidar com isso há décadas, se aproximando dos Estados Unidos. E nós já percebemos que para a investigação aí dos mandantes e a tentativa de prender os autores do crime, alguns já foram inclusive presos, nós temos o pedido ali por parte da presidência de apoio do FBI, que é a Polícia Federal Americana. Então, o país vai perdendo a sua autonomia e a sua credibilidade. Fazendo uma previsão, isso faz com que investidores fiquem mais receosos, ou seja, o país fique mais caro. O sistema de dolarização, que foi implantado até 2000, dolarização é quando a economia de um país não tem sua moeda própria e passa a usar o dólar como moeda. Ele já vinha um pouco combalido, enfraquecido, e isso pode se intensificar, ou seja, o país pode ter mais dificuldades de fazer receitas. Por outro lado, o petróleo, que é o principal setor econômico do Equador, já vinha apresentando uma queda nas exportações ligadas a todas essas crises que nós temos acompanhado. Inclusive, nós temos conversado com isso aqui, sobre esse assunto aqui mesmo com vocês na Jovem Pan. Guerra da Ucrânia, pandemia, impactos econômicos. Isso tudo atinge o Equador, que é um país muito jovem ainda, tem uma pressão dos jovens para entrar no mercado de trabalho, mas que vem crescendo muito pouco. Ou seja, o próprio Villavicencio, que foi assassinado, ele propunha um programa para o Equador crescer 5% ao ano. O Equador, ano passado, cresceu um pouco acima de 2%. E hoje, o Banco Central do Equador financia 10% dos gastos do governo. Traduzindo, o Banco Central imprime moeda, ou seja, moeda sem nenhum lastro, para manter o governo equatoriano funcionando. Então, toda essa crise política mina qualquer possibilidade do Equador sair dessa enrascada econômico-política. E agora virou uma questão jurídica e também uma questão policial, uma questão de criminalidade. Então, o Equador vai ter dificuldades para sair disso. Professor, a pergunta agora é do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, professor. Esse crime, esse assassinato do Equador, o senhor acredita que ele foi um incidente isolado, específico, ou ele é um sinal de alerta de que o narcotráfico está entrando na cena política da América Latina? Bom dia, Roberto. Nós temos ali já, na sequência do próprio assassinato do Villavicencio, um outro atentado agora contra uma candidata legislativa. Então, realmente, nós podemos estar assistindo no Equador a uma famosa mexicanização da política, ou seja, com esses assassinatos, e isso pode estar se espalhando. Existem possibilidades de que isso que nós assistimos no Equador aconteça nas próximas eleições, talvez da Colômbia, vem acontecendo em eleições da Bolívia, e nós já vimos um pouco de aumento da violência política nas últimas eleições do Brasil. Isso tudo tem a ver com um certo debilitamento das instituições democráticas e, claro, toda vez que você tem um período longo de crise econômica, ele faz com que os jovens sejam mais facilmente recrutados pelo crime organizado e para fazer, claro, parte dessas facções, dessas grandes gangues. Eu acho que o caso de um Estado que faliu em razão disso e agora se tornou uma ditadura até bastante ferrenha é o de El Salvador, com uma boa parte da população encarcerada, porque o país, além de estar sob violência, está tomado por gangues. E gangues costumam recrutar sempre nos jovens. É o mesmo perfil que nós temos no Brasil.
né? Ou seja, as grandes facções, elas demandam essa mão de obra jovem. Então, crises políticas alongadas acabam facilitando isso. E, por outro lado, né, esses grupos, em razão da violência e por terem muito acesso a dinheiro, eles conseguem corromper agentes públicos e aí, dessa maneira, o próprio sistema político acaba ficando ali imbricado, né? Ou seja, tendo uma relação muito espúria com esse crime organizado que começa a diversificar suas opções. O que eu quero dizer com isso? Não é só drogas, não é só tráfico de pessoas. Eles começam a tentar fazer a corrupção do Estado, ou seja, compras públicas viciadas, tentam facilitar a lavagem do dinheiro, porque ninguém quer vender drogas sem poder adquirir propriedades legítimas. E isso tudo é um processo constante que leva o Estado a acabar. E a completa falta de confiança nas instituições políticas. Os Estados Unidos já viveram isso, né? Os Estados Unidos, dos anos 50 até os anos 70, faz um esforço gigantesco com o FBI para acabar com a máfia, né? Ou seja, aquelas famosas prisões que nós assistimos, né, o próprio Edgar Hoover, eram para tentar evitar esse colapso do Estado. Nós estamos vivendo isso agora em vários países latino-americanos e tomara que demore um pouco e a gente consiga evitar esse destino também para o Brasil. Tinha pergunta, Elisa? É isso? Não. Você... Posso seguir? Pode seguir. Professor, eu queria saber do senhor, então, se há, dentro da América Latina, alguma conexão entre esses grupos criminosos, porque muito se fala da internacionalização de facções brasileiras, né? Facções que operavam, a princípio, em um determinado estado aqui do Brasil, mas que conseguiram ampliar para todo o território brasileiro a atuação e agora até para outros países vizinhos. Nossas facções chegam até o Equador e facções de outros países também têm chegado até aqui o Brasil. Tem havido conexão entre esses diferentes grupos criminosos da região? Tem várias investigações apontando que sim, o Brasil se tornou corredor de exportação do narcotráfico, especialmente para a Europa. Esses centros produtores que costumam estar no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia e provavelmente agora parte ali da região amazônica equatoriana pode estar sendo usada para isso, né, passam a usar o Brasil para escoamento. Tudo indica que o Equador era usado para escoamento via Pacífico. Então, ele era um corredor equivalente ao Brasil. Mas, né, como esse crime vai se espalhando e eles vão criando grandes redes, né, nós vemos isso, inclusive, com esse aumento da violência na região de Santos, né, porque nós já sabemos claramente que o Porto de Santos vem sendo usado e disputado ali pelo tráfico internacional para fazer esse escoamento. E, claro, outros portos vão começar a ser usados. Toda isso que você falou, essa criação de novas facções no norte, no nordeste, é uma tentativa ali de não só criar territórios por consumo interno, ou seja, tentando dividir o território do tráfico, mas também para tentar controlar as estruturas que permitem a exportação da droga. Então, portos que muitas vezes têm uma fiscalização menor que o de Santos, né, passam a ser usados. Então, isso tudo, essa logística do crime, ela criou essa grande rede e nós já sabemos, por exemplo, que a 'Ndrangheta italiana tem conexões fortes com alguns grupos brasileiros e nós sabemos que grupos brasileiros, especialmente via Paraguai e Bolívia, também têm acesso à produção. Nós já sabemos, inclusive, que aqueles vários assassinatos que ocorrem ali na fronteira do Brasil com o Paraguai são ligados a justamente esse corredor do tráfico internacional. Então, a América do Sul está numa encruzilhada histórica, sem nenhuma coordenação política, com governos bastante divergentes com relação à força com que tem que atuar nisso, ou seja, vários governos dúbios com relação a um combate ao tráfico, ao combate às drogas. Então, no final, não há uma coordenação, e nessa falta de coordenação, essas quadrilhas, né, o crime organizado usa isso como margem de manobra e consegue crescer ano após ano e provavelmente, no caso do Equador, eles estão com vários candidatos. E aí os assassinatos devem estar sendo motivados pelo fato deles terem os candidatos favoritos e estão tentando burlar o mecanismo eleitoral democrático. Que coisa, hein? Cenário difícil, complexo, hostil, mas que precisa ser encarado. Agradeço muito aqui ao professor Alexandre Pires, professor do IBMEC,
pelos esclarecimentos, por todas essas informações valiosas. Obrigado mesmo, professor, pela presença aqui com a gente. Um ótimo sábado. Vocês também. Obrigado pelo convite.